O Vida e Saúde está de volta, esse intervalinho é bem rapidinho e a gente está aqui para falar sobre um assunto que é bastante importante. Muitas pessoas que convivem com um familiar que tem Alzheimer possivelmente já deve ter notado que a noite pode ser um dos períodos mais difíceis devido a essa inquietação, irritabilidade, agitação e confusão que podem piorar mais do que no dia. Há um nome para esta condição e a gente está falando sobre a síndrome do pôr do sol, que faz com que o idoso com Alzheimer fique mais confuso, muitas vezes não reconhecendo até mesmo o local onde está e insistindo para ir embora dali. O momento é angustiante para todos os que estão próximos e para quem está vivenciando tudo aquilo sem entender o porquê, dessa situação. Então, como evitar essa situação? O que pode causar? Para responder essa e outras perguntas, nós vamos conversar com a geriatra e médica do estilo de vida, a doutora Ellen Lessa. Vamos lá falar com ela então, Wagner. Muito bem, já estou aqui com a doutora Ellen. Muito obrigado, doutora, mais uma vez por participar com a gente aqui no Vida e Saúde. Seja muito bem-vinda. A Patrícia disse logo no início aqui do programa que nunca tinha ouvido falar da síndrome do pôr do sol. Eu também nunca ouvi falar. Acho que era legal a gente começar explicando, né, doutora? O que é essa síndrome? O que é a síndrome do pôr do sol? Olá, Wagner e Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente é uma síndrome pouco conhecida, mas todas as pessoas que convivem com idosos, principalmente aqueles que já têm algum problema de memória, alguma demência, sabem muito bem do que a gente está falando. É aquela dificuldade que a gente tem de lidar com os idosos no período da noite, do entardecer. Eles podem ficar com um comportamento diferente e muitas vezes desafiador. Agora, doutora, por que essa síndrome tem essa piora no fim do dia? A maioria das doenças são assim, né? Às vezes a gente está bem durante o dia, quando o sol vai se pondo, a coisa piora. E nessa síndrome é a mesma situação. Por quê? Exatamente, Wagner. Então, é uma pergunta que ainda está sendo respondida pela ciência, porque a demência afeta o cérebro e a maioria das pessoas que têm a síndrome do pôr do sol também tem alguma forma de demência, seja Alzheimer ou sejam outras causas. E o nosso cérebro, ele tem um ritmo biológico, ele tem um relógio biológico que é controlado pela luz. Então, é assim que a gente se comunica com o meio externo, através da claridade, sabendo se é dia ou se é noite. E na demência, esse relógio biológico também pode ser afetado. Então, as pessoas que têm demência ficam mais sensíveis a esse estímulo da luz e toda a mudança do dia para a noite acarreta maiores desafios. As pessoas têm dificuldade de compreender que o dia está mudando em noite e o que fazer nessa situação. Então, é como se desse uma confusão, uma insegurança, eles começam a ficar ansiosos, inquietos, e isso acaba afetando também os cuidadores. Entendi. Bom, a gente preparou aqui, né, Paty, um display para a gente entender melhor. Inclusive, a gente vai falar de sintomas agora. Eu adoro os displays do Vida e Saúde. Não, a produção Eu hoje vou interagir com os displays do Vida e Saúde. Aí, doutora, assim, a gente tem sintomas, né? E a gente fez aqui numa forma de montanhas. Então, são montanhas que essas pessoas realmente têm que ultrapassar. Vou tirar o primeiro aqui, Paty, ó. Sim. Agitação. Esse é um sintoma, né, doutora, da síndrome do pôr do sol. Sim, a gente percebe que com o entardecer, ali por volta das 4, 5 da tarde, depende um pouco de cada região, os idosos começam a ficar mais inquietos. E essa agitação pode ser ficar perambulando, andando de um lugar para o outro, senta e levanta, vai para a cozinha, vai para o quarto, ficar andando pela casa, que a gente chama de perambulação. E pode ser também uma agitação verbal. Começam a falar, começam a querer conversar, não querem ficar sozinhos, ficam realmente mais agitados, por assim dizer. Vamos lá para mais um, então. Desorientação, mais um sintoma da síndrome do pôr do sol. Exatamente. A desorientação, ela pode acontecer em 3 esferas. A pessoa pode ficar desorientada no tempo, então não saber mais que hora é, se ela já almoçou, se ela vai jantar, se ela já tomou banho, se não tomou banho, se está na hora de dormir, está na hora de ficar acordado. Ela pode se desorientar também no espaço. É muito comum os idosos falarem, eu quero ir para minha casa, estando dentro da sua casa. Então eles querem sair, vão para a porta, querem ligar o carro, querem ir para um outro lugar.
E também pode ser uma desorientação quanto a si mesmo. Quem eu sou? Então, eles começam a errar nomes de pessoas. Às vezes, ficou com um cuidador ou um filho a tarde inteira. E de tarde vira, quem é você? O que você está fazendo aqui? Isso é desorientação. Você não saber onde você está, que tempo que é e quem são as pessoas com você. E até baseado, acho que nesses dois sintomas, acho que vem até esse aqui também, né? Mudanças bruscas de humor. Exatamente. Pode acontecer irritabilidade. Então tudo que você vai falar naquela hora não tá bom. Ah, vamos fazer tal coisa. Não, não tá bom. Não quero, não quero, não quero. Vamos tomar banho, não quero. Então a pessoa começa a ficar irritada, prejudica os cuidados. Pode acontecer o contrário também, tristeza, choro. Do nada, no entardecer, o idoso começa a chorar, fica num canto, não quer falar com ninguém, começa a ter pensamentos de coisas tristes que aconteceram na vida ou mesmo naquele dia. Então são mudanças muito imprevisíveis do humor. Ô Ellen, a gente vai tirando aqui mais um sintoma, mas eu queria só entender aqui, você está falando quando muda o dia e a noite, né? Mas e quando a gente está num lugar que está muito frio, que está sempre nublado, isso também altera? Porque assim, hoje acordou, está frio, está chuvoso, vai ser o dia inteiro assim. Existe também essa mudança nesse humor, essa agitação, essa irritação para esse idoso com Alzheimer? Existe também, Patrícia. É muito comum, inclusive, nos países em que a gente tem um período de luminosidade muito curto em algumas épocas do ano, em que tem invernos mais prolongados e com a duração do tempo de sol mais curto. E é muito comum também quando as pessoas mudam de lugar. E às vezes um idoso está na casa de um filho, no nordeste do país, e depois vai passar uma temporada num outro filho, lá no sul do país. Muda muito a estação, o frio, o calor e também a luminosidade. Tem tudo a ver com o que você falou. Entendi. Então, esses são alguns sintomas, mas também depende da região do país que a pessoa está e até essas mudanças bruscas aí, né? Vamos tirar aqui mais um sintoma. A gente está falando sobre a confusão mental. De que maneira é essa confusão, Ellen? A confusão mental é fácil de perceber quando o idoso começa a ter dificuldade de compreender algumas coisas. Então, ele pode tirar a roupa antes de tomar banho, sendo que não é hora de tomar banho. Ele pode querer almoçar, sendo que ele acabou de almoçar há poucos minutos. Ele não sabe onde ele está. Ele começa a confundir objetos. Então, pega, por exemplo, uma pasta de dentes, sendo para pentear o cabelo. Então, ele começa a fazer confusões em coisas que não são habituais. E ele pode também confundir coisas dentro de casa, querer ir para o quarto e se dirigir para a cozinha, não saber onde é o banheiro, ou ele está com vontade de ir ao banheiro, vai ao banheiro e não sabe o que fazer, por exemplo. Entendi. É complicado, né, para quem cuida de um idoso com tantas mudanças, né? E aí a gente tem aqui temores e receios. Que tipos de temores seriam esses? É interessante, né? À noite, todos os gatos são pardos e os monstros são maiores, né? Isso também acontece na síndrome do pôr do sol. Muitas vezes a pessoa passa o dia envolvida em atividades e ao cair da tarde, começa a vir angústia, começa a vir preocupações que durante o dia ficavam bem quietinhas. Então começa a vir certo desespero, medo de ficar sozinho, medo de que os cuidadores, as pessoas vão abandonar, medo de passar mal, medo de ter algum problema de coração, ansiedade, começar a ficar com o coração um pouco mais acelerado, tremores, a faces, né, o rosto fica mais preocupado, não fica sereno. Tudo isso transtorna o ambiente da casa, da residência ou mesmo do lar de repouso desses idosos. É um momento que é mais difícil dar medicações, é mais difícil levar para tomar banho, é mais difícil dar uma refeição e é mais difícil conseguir dar bem-estar para esses idosos nesse momento. Então, vocês veem que tudo se transtorna dentro da pessoa, com os cuidadores que muitas vezes ficam perdidos sem saber como acalmar essa situação e também em toda a residência. Mexe com todo mundo da família. Ellen, eu fico pensando assim, a gente revelou alguns sintomas, né? A gente já tem numa situação de um idoso com Alzheimer, mas como é que eu posso evitar mais essa síndrome dentro de um quadro que não é fácil, né? Exatamente, é um desafio.
Muitas vezes a gente quer um remedinho mágico e um remedinho mágico para lidar com a síndrome do posto do sol ainda não existe, e o remédio ele acaba sendo através de comportamentos. E uma das principais palavras é rotina. A rotina é uma coisa difícil de estabelecer, mas a gente vê que em adultos, mas principalmente com crianças, bebês e idosos, ela faz toda a diferença. Doutora, a gente vai começar aqui a fazer o sol se pôr, né, Patrícia, no nosso display, e aí algumas situações que podem ficar claras de que como a gente pode evitar essa doença. Então, o sol se pondo, como evitar a síndrome? Deixar o ambiente seguro, calmo e iluminado. Perfeito. O que acontece? Tudo tem a ver com a luz. A redução da luz, ela traz essa confusão para o cérebro e impacta naquele relógio biológico que a gente comentou no início. Então, uma das formas é a gente imitar o período de luz do dia. Então, acender todas as luzes da casa e principalmente do cômodo onde fica o idoso antes de escurecer. Depois que já escureceu, é pouco efetivo. Então, quando é ali 4, 5 da tarde, principalmente nessa época do ano, já deve começar a acender as luzes. E aí pode ser luzes normais, luzes de LED, aparelhos luminosos, para que abrir as janelas, né, quando ainda está claro, e manter o ambiente iluminado. E conforme vai entardecendo, é hora de enganar os receptores de luz desse idoso. Sim. Então é hora da gente não deixar ele perceber que está ficando escuro. Esse é o grande segredo. Vamos lá para mais um, né, Patrícia? Né? É engraçado que é igual criança, né? Acho que você pode passar. A gente, quanto mais coisas a gente põe, quanto mais situações, a criança vai entendendo. Depois que comer é hora de dormir. Lá em casa acaba funcionando assim. É a rotina. Parece que está ligado ali, sabendo o que vem depois, né? Agora, uma outra forma de evitar a síndrome do pôr do sol vem pela nutrição, né? Evitar açúcar, cafeína e álcool. Exatamente. O açúcar e a cafeína, eles têm um poder estimulante. O álcool, nas doses iniciais, também tem um efeito estimulante. Então, se a gente já viu que o idoso fica agitado, inquieto, irritável, se a gente alimentar o sistema nervoso dele com substâncias estimulantes, isso vai piorar. Muito bem. A gente vai passando aqui, temos mais uma maneira de... Que a gente estava falando, Paty, né? Planejar atividades e horários, aquela história da rotina, né? É fácil falar e é difícil fazer. Exatamente, muito. Ainda mais com o idoso, né? Numa outra situação. A criança ainda vai porque a gente coloca ela ali sentada, a gente exerce ainda uma autoridade, né? Mas o idoso não mais, né? Exatamente. E a grande dificuldade que eu percebo é que a síndrome, as mudanças de humor acontecem justo na hora que o cuidador está mais cansado, que é o final do dia. Então, ele já fez todas as atividades, já cozinhou, já fez fisioterapia, já fez um monte de coisa. Na hora que o cuidador pensa que vai descansar, o idoso começa a ficar mais agitado. Então, o grande segredo é planejamento. Se você já sabe que isso acontece com o seu idoso, planeje as atividades de forma a não ficar nada atropelado, fazer tudo a seu tempo e nessa hora do final do dia, planejar algumas atividades chaves, algumas atividades estratégicas que a gente vai comentar. Muito bom. Você estava falando de rotina com criança, eu acho que a principal coisa da rotina com criança é a hora dela dormir, né? Com certeza. Conseguir montar o dia. Que a gente já está acabado, como ela acabou de falar, e a gente só quer colocar para dormir, mas não funciona. E aí acho que essa próxima forma de evitar a síndrome tem tudo a ver com isso, né? Porque além de planejar as atividades e os horários, aí é ter uma rotina de sono. Verdade. Exatamente. Duas coisas são muito importantes sobre o sono do idoso que tem demência. A gente tem que evitar que esse idoso fique cansado demais até o final do dia e também evitar que ele durma demais. Então, ele não pode nem estar descansado demais, nem cansado demais. Então, é difícil atingir esse meio termo, tem que ser cada um observando o que dá certo com o seu idoso. Mas o que a gente orienta? Para evitar que o idoso fique cansado demais, evite muitas atividades extenuantes em seguida e deixe períodos para ele fazer alguns descansos, não necessariamente dormir. E, por outro lado, evitar que ele tire longos cochilos, longas sonecas ao longo da tarde, porque isso vai reduzir o sono da noite.
Entendi. A gente está falando da síndrome do pôr do sol, que ela acontece com mais frequência a portadores de Alzheimer. Mas existem outras doenças que também podem ter esses mesmos sintomas? Existem sim, Patrícia. As outras formas de demência, então a demência vascular, que é a segunda mais comum depois do Alzheimer, que é causada por micro-AVCs, também pode causar essa síndrome. A demência por corpúsculos de Levy, que é uma demência que dá também alucinações, pode acontecer e pode causar esse transtorno. E todas as outras formas, né? As doenças psiquiátricas, como depressão, também podem ocasionar essa síndrome. Tudo aquilo que mexe com a nossa parte cognitiva, com a nossa mente, pode apresentar essa síndrome. Doutora, eu fiquei pensando aqui em toda essa agitação que acontece, né? Durante esses sintomas que a gente foi vendo aqui no display, são coisas que parece que esse idoso vai ficar muito agitado. Como é que o cuidador, como é que o familiar pode fazer para conseguir acalmar, não só os sintomas, mas acalmar esse idoso, né? Olha, é um desafio, Wagner, e cabe a cada família e cuidador descobrir quais são as atividades estratégicas que vão tirar a atenção desse idoso para o fenômeno do entardecer e colocar em alguma coisa que ele consiga ser distraído. Então, pode ser uma atividade favorita, uma música favorita, uma atividade como dança, como conversar com alguém. Pode ser um prato favorito, uma refeição que ele goste. Então, se uma pessoa gosta de alguma determinada coisa, escolha esse horário para dar para ela, porque ela vai se distrair com aquilo que ela gosta. E uma outra dica muito importante e que ajuda muito é fazer uma ligação telefônica. Então, pede para alguém te ligar e ligar para esse idoso para conversar sempre nessa hora do entardecer, se você perceber que isso ajuda. Porque é uma hora que o idoso fica ali distraído, conversando com a outra pessoa no telefone, e você consegue descansar um pouquinho e preparar as atividades da noite. Essa dica costuma dar muito certo. Nossa, muito legal. É bom saber que a gente tem dicas aí, né, Wagner, que possam facilitar a vida do cuidador e também acalmar esse idoso, que também não deve ser nada fácil. Você vê que é uma coisa muito humanizado, né? Liga, conversa um tempo. Dá um descanso para quem está ali cuidando. E a gente, infelizmente, no Brasil, não tem uma cultura de cuidar do idoso, né? De dar atenção para o idoso, de valorizar essa idade. Então, muito legal a gente ter tido essa conversa e entender que com humanidade, com carinho, com atenção, a gente pode acalmar e minimizar esses sintomas aí. Sim. Obrigada, Ellen, pela sua participação, pelos esclarecimentos. E a gente está passando aqui agora as suas redes sociais. Se acontecer da pessoa ter alguma dúvida, pode entrar em contato? Claro, fiquem à vontade, fico à disposição para a gente sempre estar aprendendo mais sobre saúde com esse programa maravilhoso. Maravilha. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. Agora, Patrícia, você já tentou mudar o comportamento de alguém? Vamos deixar para o povo de casa pensar sozinho, Deixa para o doutor César responder. Doutor César. A gente sempre se incomoda, né, com o outro, mas será que a gente consegue mudar o comportamento de alguém? A gente consegue mudar a personalidade de alguém? Assunto que o doutor César Vasconcelos traz daqui a pouco no Claramente. E tem também receita por aqui, coisas gostosas para você comer sem culpa. Macarrão com molho cremoso, o cheirinho tá maravilhoso aqui no estúdio. Eu vim aqui para isso, viu? Só quero dizer isso. Com isso. certeza, vai ser o desafio, tá cozinhando do lado do chefe aqui. A gente volta já já.